Estamos iniciando, meus irmãos, uma série chamada Encontros. Porque dentro da nossa casa, da nossa família, nós temos muitos encontros, mas nós temos muitos desencontros dentro da nossa casa. E por isso essa imagem, essa foto, ela me chamou muita atenção. Ela fala muito comigo, essa imagem. Passa essa aí mesmo, Nelson. Vocês percebem o que é isso daí? Percebem? São dois adultos, de costa um para o outro, com os braços cruzados, representando a atitude do desencontro. E dentro desses adultos nós temos duas crianças, dentro deles, que querem ter um encontro com a criança que está ali dentro do outro, mas a adultice não permite. A maturidade não permite. A racionalidade dos adultos não permite. Para mim essa imagem ilustra muito, às vezes, um casal que briga por causa de uma besteira e fica cada um num canto da casa. E dentro de si uma vontade muito grande, essa criança que está dentro, querendo ir ao encontro do outro para falar, para deixar para lá. Mas o adulto não deixa. Essa adultização nossa, ela não permite que a gente às vezes viva coisas que são infantis, que nós chamamos de infantis. Mas são coisas fantásticas para nós vivermos dentro da nossa casa. E durante esse mês todo, nós vamos falar de encontros. E quando nós falamos de encontros, nós falamos de desencontros. Mas a perspectiva é de falar do encontro. De descobrirmos o caminho do encontro que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa relação matrimonial, para a nossa relação de irmãos, para a nossa relação pais e filhos, de vivermos este encontro. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Onésimo com Filemon. Cada domingo eu vou escolher um texto, um versículo bíblico, e hoje eu vou escolher um livro, uma carta de Paulo. Paulo escreveu uma carta a Filemon. E nós vamos falar deste encontro de Onésimo com Filemon, aplicando isso para as nossas famílias, aplicando isso para a nossa relação conjugal, para a nossa relação familiar e tudo que nós vivemos dentro de nossa casa. Mas antes de qualquer coisa, quem era Filemon? Você já leu essa carta? É um dos menores, eu acho que é o menor livro, acho que Tito é menor. Um dos menores livros da Bíblia. Dos menores livros da Bíblia. Tem 26 versículos só. Só tem um capítulo. Dá para você ler em casa de boa, depois. Facinho, você já pode dizer depois disso, já li um livro da Bíblia todo. Filemon, carta de Paulo a Filemon. Mas quem era Filemon? Filemon parece um homem exemplar. Deixa eu ler o texto que fala sobre ele. O que é que Paulo diz aqui? Quando ele fala que se dirige a Filemon, ele diz no versículo 2, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor, Filemon, para com todos os santos. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão Filemon, você tem reanimado o coração das pessoas que convivem com você. Quem era Filemon? Um cara sensacional, exemplar. Pela estrutura de igreja da época, a igreja se reunia na casa dele. Não era um grupo pequeno, não. As igrejas se reuniam nas casas mesmo. Então ele era uma sede, ele era o endereço da igreja ali nas reuniões que eles viviam. A igreja tinha uma igreja, uma comunidade que se reunia na casa dele. Ele era um cara de posses. Ele é um cara que Paulo está aqui elogiando ele, dizendo que a forma como ele tem cuidado e reanimado o coração das pessoas que estavam ao redor dele. Da maneira como Filemon, ele tinha assim um amor por todos os santos, todos aqueles que faziam parte da comunidade de fé que ele estava inserido. Mas aí, meus irmãos, essa carta tem um propósito. E o propósito dessa carta é um apelo muito delicado. Muito delicado. Porque nesta carta, Paulo diz no versículo 10, eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso.
Paulo manda esta carta pedindo especificamente por Onésimo, que foi filho gerado na fé de Paulo, na cadeia, na prisão. Quem era Onésimo? Onésimo era escravo de Filemon. Escravo de Filemon. E dá a entender na leitura de que Onésimo fugiu. E ele fugiu gerando prejuízo para Filemon. Ele foi-se embora. Ele partiu. Deve ter carregado um cavalo, uns trouxas que tivesse por lá, alguma arma. Deve ter pego um dinheiro e fugiu. Pastor, o que esse negócio de escravo tem a ver com família? Nosso conceito de família hoje é muito reduzido. A gente vai entender família como o marido, a mulher, o filho e o cachorro. Naquela época, fazia parte da família todo mundo que morava naquela casa. Todo mundo que dividia aquele espaço, era a casa, era a família. E esse pedido é muito delicado, porque, sabe por que ele é delicado? Porque Paulo está dizendo, recebe o escravo que fugiu e recebe ele agora como teu irmão. O escravo, quando fugia, ele não tinha muita opção, porque ele não conseguia se encaixar rapidamente em nada. Ele acabava se juntando com salteadores, com ladrões, e o fim deles acaba sendo a prisão mesmo. E imagina Onésimo lá preso, porque estava roubando, e quando ele olha para o lado, quem está do lado dele? Paulo, preso porque estava pregando o evangelho. E aí Paulo fala para Onésimo sobre a fé, sobre tudo. E Onésimo, contando a história dele, deve ter dito, de onde você veio, Onésimo? Eu era escravo. Escravo de quem? Ele de Filemon. Aí Paulo, conhece Filemon. Conheço Filemon. Filemon é líder da igreja lá. Ele tem uma igreja que se reúne na casa dele. E aí Paulo deve ter conversado com Onésimo, e disse, Onésimo, você vai voltar para lá quando você sair daqui. Deve ter sido difícil para Onésimo aceitar voltar. E Paulo sabia que ia ser difícil para Filemon aceitar Onésimo de volta, principalmente nessas condições. Dizendo que você agora recebe não mais como escravo, mas como teu irmão. Entende? Recebe como teu irmão. Mas por que é tão delicado? É tão delicado. É porque Paulo está entrando no mundo privado particular de Filemon. Paulo está entrando numa seara complicada. Porque uma coisa era Paulo chegasse para Filemon e dissesse assim, Filemon, tu tem uma reunião aí na tua casa, a igreja reúne na tua casa? Cara, queria te pedir uma coisa. Faz mais 2 cultos. Bota um na terça e um no sábado. Tá só na quinta-feira, é pouco. Tem muita gente querendo participar. Filemon, troca a banda. Filemon, estuda Isaías. Não foi esse o pedido. Ele está pedindo algo que mexe com a intimidade de Filemon. Que mexe com as angústias, com os traumas, com as dores, com as feridas, com as trapaças que recebemos e que tropeçamos na nossa própria vida. Ele está entrando no mundo particular, e nesse mundo particular, ninguém quer que a fé entre. É tipo assim, dá para ser cristão, dia de domingo, no culto, naquilo que nós chamamos de culto, no máximo no grupo pequeno, sabe? E parece que a gente assim, corre o risco, não estou dizendo que você vive isso, mas corre o risco de você viver um personagem esses dias. E quando nós entramos na intimidade, você já imaginou que se filmassem, botassem, a gente fizesse um ministério na igreja de mude sua família. A gente ia instalar câmeras na sua casa com áudio e eu juntar uma equipe, né, de formar essa equipe aqui agora. Eu, o Felipe, o Cláudio e a Valesca, que é o Ministério de Casais da igreja, a gente ia ficar uma semana assistindo vocês dentro de casa, para ver como é que é. Aí depois a gente ia chegar e ia dizer o quê? Olha, vocês precisam trabalhar isso, precisam trabalhar aquilo. A gente dizia, vocês não fizeram sexo. Esse pastor cheio de câmera, né? Essa semana a gente ficou sem. Mas a gente ia entrar na intimidade. Na hora que entra na intimidade, é complicado. A gente tem aquela máxima de dizer que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Imagine o dedo e a língua e uma carta pedindo questões tão delicadas. E aí eu venho, meus irmãos, para algo e afirmar de forma muito categórica que esse é o nosso maior desafio.
é viver a fé dentro da nossa casa. Esse é o nosso maior desafio. De vivermos a fé e o Evangelho dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Dentro do nosso mundo privado. Que eu seja reconhecido como um servo de Cristo, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, mais por aqueles que vivem comigo todos os dias, do que por aqueles que convivem comigo apenas alguns dias da semana. Que eu viva a minha fé dentro da minha casa. Que um dia alguém chega e diz, mas teu pai, ele é muito legal. E o meu filho diga, não, você não tem noção. Aquilo que você está vendo é uma parte do que de fato é vivido dentro da nossa casa. Entende, meus irmãos? Isso é uma utopia. De nós vivermos o Evangelho muito mais dentro da nossa casa do que dos nossos espaços públicos. E que os princípios do Evangelho, de aceitação, de amor, de perdão, de renúncia, de obediência, de arrependimento, de graça, de tolerância, de respeito, eles sejam vividos dentro da nossa casa, mais dentro da nossa casa do que em qualquer outro lugar. É um desafio que nós temos na nossa vida. Isso é um grande desafio. E o desafio é tão grande que Paulo ora por isso. Paulo diz, eu oro para que a comunhão que procede da sua fé, versículo 6, seja eficaz. E aí eu pergunto, a sua fé tem sido eficaz dentro da sua casa? O Evangelho tem feito a diferença nas suas relações familiares, parentais. Tem feito diferença. Eu oro para que a comunhão dentro da casa de vocês, da minha casa, que procede da fé que nós temos em Jesus, que ela seja eficaz, que ela seja verdadeira. Aí vem algumas coisas que essa carta nos traz. Alguns conceitos sobre encontros e desencontros. É que desencontros, eles geram encontros. Desencontros geram encontros. Como assim, pastor? Fiquei confuso. Desencontros geram encontros? Sim. Porque muitas vezes nós estamos vivendo dentro da nossa casa um aparente encontro. E às vezes é preciso se instalar um desencontro para que o verdadeiro encontro ele aconteça. Às vezes nós estamos vivendo algo ruim dentro do nosso casamento, ruim dentro da nossa relação com os nossos filhos, ruim dentro da nossa relação familiar, com os nossos avós, com os nossos netos, com os nossos genros, nossas noras, nossos cunhados. A gente está vivendo uma relação ruim. E eu digo para você, o ruim, ele é suportável. Nós suportamos o ruim. Por isso não estamos vivendo o encontro, está ruim, mas a gente suporta. E às vezes precisa acontecer o desencontro para piorar. Piorar ao ponto de ficar insuportável. Para que você comece a tratar, o Evangelho faça a diferença e nós possamos viver os verdadeiros encontros nas nossas relações familiares. Vocês perceberam esse conceito? Falei uma vez para os casais aqui no A2 que eu dizia, olha, está ruim. Pois vai piorar para depois melhorar. Precisa piorar às vezes para a gente entender. Não estou dizendo que isso é regra, que tem que piorar para melhorar. Não, se você for inteligente, se você for sensível, se você for menos adulto e deixar a criança que existe dentro de você desarmada, influenciar suas relações, o Evangelho fazer diferença, não precisa piorar não. Mas o que eu tenho visto é que às vezes o caos está sendo instalado com propósito. E é a partir do caos que a gente trata um bocado de coisa, que a gente resolve um bocado de coisa na nossa relação. Sua família está ruim? Você vai esperar ficar insuportável para poder viver os encontros? Tem coisa que a gente só enxerga quando fica insuportável. A gente acha que está tudo bem na nossa relação com os nossos filhos. Aí de repente vem um tapa na cara de um filho e de um pai. E esse tapa na cara pode ser com a mão, pode ser com a boca, pode ser com as costas. Vem um escândalo. E aí a gente percebe que estava ruim. O
o ruim ficou insuportável. E a necessidade do encontro, ela se acentua. O que é que diz o texto no versículo 15 e 16? Talvez, Filemon, Onésimo tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, Filemon, tanto como pessoa, quanto como cristão. O desafio agora é de que o encontro verdadeiro aconteça e para sempre. Paulo está dizendo, quem sabe, Filemon, se ele não foi afastado de você, justamente para que você o tivesse de novo para sempre. E quando ele fala para sempre, ele está falando de que até que a morte o separe? Para sempre, porque ele está trabalhando na perspectiva da fé, para a eternidade. Ele era teu escravo, agora ele é teu irmão e vai estar no céu contigo. Vai desfrutar da eternidade contigo. Ele não é mais escravo, ele é irmão em Cristo. E às vezes o que a gente precisa é, dentro das nossas relações familiares, olhar para o nosso filho, olhar para a nossa esposa, para o seu esposo, e dizer assim, sabe, que ele é seu irmão em Cristo, que os princípios do Evangelho precisam ser vividos dentro da casa. Não se faz família de domingo a domingo frequentando isso aqui, isso não funciona. Isso só funciona se for para gerar o teu culto dentro da tua casa, fazendo diferença na tua relação familiar. Porque não vai se resolver aqui. Aqui é o lugar de startar algumas coisas, de ter alguns insights, de ter algumas vozes, alguns chamados e revelações de Deus para poder aplicar onde? Onde que vai ser teu culto? Vai ser dentro da tua casa, vai ser dentro do teu quarto, vai ser colocando teu filho para dormir, vai ser no hospital com alguém da tua família. É lá que vai ser o teu culto. E que nós possamos olhar uns para os outros dentro da nossa casa e dizer, nós somos irmãos em Cristo. Existe um Cristo no meio de nós e isso faz toda a diferença. Amém? Existem também mediadores do encontro e desses encontros. Quem foi o mediador do encontro de Onésimo com Filemon? Quem foi? Paulo. Paulo foi o mediador. Paulo cochichou lá no ouvido de Onésimo, vai, não vou, vai, não vou, vai. Tu tem que ir, é o certo. É o que tem que ser feito. Existe um encontro para fazer, existe um milagre para acontecer. E ele vai e manda uma carta para Filemon, explicando para Filemon tudo o que tinha acontecido. Eu imagino que quando Onésimo chega lá, ele deve chegar com a carta na frente assim, e dizendo, lê primeiro. Então ele manda a carta para alguém, pega um menino assim, dá R$10 para eles, amigo, leva essa cartinha lá para Filemon e manda ele ler que eu chego já. Mas Paulo fez esse trabalho de mediador. Olha o que ele diz no versículo 12 e no versículo 17. Mando de volta a você, Filemon, como se fosse meu próprio coração. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Ele está se colocando no meio. Ele está intercedendo pela relação. Você é um mediador dentro da sua casa? Quem é um mediador na sua casa? Eu digo que mediador, assim, tem cara de vó. Eu lembro muito da minha avó Nazaré, quando eu penso nessa figura de mediador de encontro. Sabe, a avó diz uma coisa, olha, fulano disse que você estava bonito ontem. Às vezes nem disse, né? Está ali fazendo mediador, sabe? E ele esconde as coisas ruins e conta só as coisas boas. E fica ali mediando, aí faz um cafezinho, chama um, chama o outro, né? E vai resolvendo os conflitos. Mães com seus filhos, mediando o encontro entre um com o outro, mediando a crise conjugal do filho com a nora, no meio, costurando. Vai na nora e diz, minha filha, tenha paciência com ele, é porque ele sofreu muito na mão do pai dele. Aí vai lá nele e diz, deixa de ser safado, cuida da tua mulher. E fica no meio, fazendo um trabalho de mediação. Como isso é importante. Mas a gente precisa de um cuidado. O mediador precisa de um cuidado. E aí vai uma palavra aos mediadores. Encontros não acontecem por obrigação.
Encontros não acontecem por obrigação. O que é que Paulo diz no versículo 14? Mas não quis fazer nada, Filemon, sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Encontro verdadeiro, as pessoas podem estar no mesmo espaço forçados, mas o encontro, ele não vai acontecer por obrigação. E aí, cuidado, mediadores, a linha que separa se você é um mediador ou um manipulador é muito tênue. Que você seja um gerador de encontros e não de farsas. Um mediador de verdadeiros encontros e não um construtor de uma farsa familiar a ser vivida dentro da sua casa. Isso não. Mas eu queria avançar com vocês, indo já aqui para um conceito muito interessante, eu queria que você pensasse nisso. O amor e a obediência são caminhos de encontro. Guarda isso. Eu acabei de dizer que não é por obrigação, mas é por obediência. Amor e obediência. O que é que Paulo diz? Por isso mesmo, Filemon, mesmo tendo em Cristo, versículo 8, plena liberdade para mandar você cumprir o seu dever, eu prefiro um apelo com base no amor. Escrevo-lhe, certo de que você me... Interessante que ele vai lá, dá uma aliviada no 8, no 9, e no 21 ele dá uma garantida, né? Ele faz um pedido com base no amor, mas lá no versículo 21 ele diz, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Então o que é que nós temos aqui? Paulo não está dizendo, não faça por obediência, porque se for obedecendo não tem valor. Lógico que tem. Forçado não, mas por obediência? Obediência não fere nossa liberdade. Por que a obediência não fere nossa liberdade? E o forçado por obrigação fere? Porque no forçado e no por obrigação você não tem escolha. Você foi obrigado, você foi forçado, você foi coagido. E na obediência você tem escolha? Qual é a escolha que nós temos diante do desafio de obedecermos, amar nossa família, viver o evangelho dentro da nossa casa? Qual é a opção que nós temos diante da obediência? De desobedecermos. Nós sabemos muito bem o que é isso. Nós sabemos muito bem como isso funciona. E não temos tanta dificuldade de viver isso, não. Tanto o caminho do amor, como o caminho da obediência, eles são caminhos lícitos, autênticos, para gerar um encontro. Ele diz, eu poderia mandar você fazer, mas eu estou preferindo pedir no amor. Lá no 21 ele diz, rapaz, acho que não vai não. Olha, eu espero que você me obedeça. Entende? E a gente vive às vezes numa condição de que, não, se for para obedecer não tem espontaneidade. Eu posso usar a minha espontaneidade para obedecer. Eu posso usar a minha liberdade para dizer, sim, vou fazer. Deus está mandando e eu vou fazer. Senão a gente vive um evangelho que a gente é um reizinho que não pode obedecer, porque a palavra obediência treme. A gente não aceita esse negócio de obediência. Vamos obedecer. Porque tem hora, meus irmãos, se a gente for seguir o nosso coração, a gente mata um dentro de casa. E tem hora que a gente precisa obedecer. Fui pregar ontem na igreja, a irmã chegou para mim e disse, pastor, eu tenho pedido, quando eu estou com raiva do meu marido, eu peço muito que Deus me dê paciência, porque se ele me der força, eu mato ele. Vai seguir o coração? Vai ser, se bateu no coração, vai essa espontaneidade sem freio, sem valor, sem nada? Você vai sentir e vai e faz? Não é assim não. Você está ali dentro do seu casamento, vivendo uma situação onde tudo empurra você para um adultério, para uma traição. Tudo. Tanto a circunstância externa, quanto a interna, quanto a interna. E se você for seguir o seu coração, você vai fazer besteira. Tem hora que a gente simplesmente obedece. E Paulo está dizendo, Filemon,
Recebe, te faço um apelo por amor. Eu podia mandar você fazer, mas eu prefiro pedir no amor. Isso no 7 e no 8, né? No 8 e no 9. Quando ele chega no 21, ele para garantir, ele diz, faça. Eu sei que você vai me obedecer e vai fazer o que eu estou pedindo para você fazer. Entendeu, irmãos? Às vezes não é uma questão de esperar sentir vontade de respeitar o meu cônjuge. É obediência, respeita. Trata feito gente que um dia ele vira gente. Trata feito gente. Cuida. Ama. Honra. Ser fiel. Acolhe. Tem paciência. Deus frutifica na nossa casa. Obedecer é tão bom, meus irmãos. Obedecer é ruim e bom. É ruim porque na hora de obedecer a gente assim, sente que como não é uma coisa que está no nosso impulso natural, a gente faz uma forcinha para obedecer, vai lá e obedece. Mas depois que a gente obedece é tão bom. É tão bom. Vem uma paz tão grande. Vem uma tranquilidade de que a gente está fazendo o que Deus pediu para a gente fazer e que os frutos mais cedo ou mais tarde eles vão chegar em nome de Jesus. Por último, meus irmãos, o encontro, ele é um ganho, mas ele não acontece sem perdas. Vocês têm dúvida de que um marido e uma mulher viverem um grande encontro é um ganho tremendo? Pais e filhos viverem um encontro é um ganho tremendo, mas isso não acontece sem perdas. Para que o encontro aconteça, você precisa estar disposto a perder. E se você não estiver disposto a perder nada, o encontro não vai acontecer. Paulo sabia muito disso. Que para Onésimo ser recebido de novo por Filemão na casa dele, ainda mais como irmão agora e não apenas como escravo, Filemão tinha que estar pronto para perder. Você acha que Onésimo saiu de lá sem levar nada? Não saiu não, meus irmãos. Ele tinha que pegar lá a escrita de dívida, que ele talvez tivesse feito. Rapaz, o que foi? Deixa eu anotar aqui o que foi que Onésimo levou. Aí botar um cavalo, né? Me deu vários cabelos brancos, ele me pegou dinheiro, ele me desmoralizou. Ele fez tudo de ruim na minha vida. Está lá tudo escrito. Preciso pegar esse papel, jogar fora. Se você não fizer isso, o encontro não vai acontecer. Enquanto está um do lado de lá e o outro do lado de cá, cada um com a sua lista de dano sofrido, o encontro não acontece. Paulo sabia tanto disso que Paulo diz, Filemão, versículo 18, se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Coloca na minha conta, eu pagarei. E ele ainda diz, depois de um hífen, para não dizer, Filemão, que você me deve a sua própria vida. Ele vai dizendo, Filemão, Onésimo está te devendo alguma coisa, põe na minha conta. Agora lembra que você me deve sua própria vida. E aí eu queria, meu irmão, dizer para você aqui, que você imaginasse Jesus Cristo nesse lugar, do mediador. E a gente vai falar sobre isso nos próximos domingos. Mas Jesus no mediador, Jesus no meio. Jesus chegasse para você e dissesse assim para você, filho, tá vendo essa tua listinha aí? Dos danos que você sofreu dentro do teu casamento, dentro da tua família, dentro da tua relação com teus pais, dentro da tua relação com os teus filhos. Tá vendo aí? Eu paguei. Eu escrevo com meu próprio punho, com a tinta do meu sangue derramado naquela cruz. Eu paguei. E olhasse ainda para você e dissesse, você sabe
que você me deve sua própria vida. E quem somos nós para não perdoarmos? Para vocês que estão aqui, cadê a listinha de vocês? Com todos os danos que sua mãe lhe causou, que seu pai lhe causou, que o seu ex-esposo lhe causou, que sua ex-mulher lhe causou, os danos que os seus filhos lhe causaram. Cadê a lista? Jesus está olhando para você e está dizendo: se ele te fez algum dano, eu pagarei. Ou melhor, eu paguei. Escrevo com meu próprio punho, com a tinta do sangue que eu derramei na cruz por você. Isso para não dizer, meu filho, que você não me deva a sua própria vida. Como podemos não perdoar? O encontro só vai acontecer se você estiver disposto a sofrer prejuízo, a sofrer dano. Pegar a escrita que você fez de dívida do teu cônjuge e jogar fora e derramar graça dentro da tua casa. Misericórdia, Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei como terminou essa história de Onésimo com Filemão. Não sei. A Bíblia não relata. Nem a história. A gente não sabe como é que foi o encontro deles. Se deu certo, se não deu. Eu também não sei quais são os desencontros dentro do teu casamento. Quais são os desencontros dentro da tua família, dentro da tua relação com teus filhos. Que você acha que está bom porque está ruim. Eu não sei quais são os desencontros. Eu não sei como vai terminar essa história na tua família. Mas o desejo do meu coração é que você encontre o caminho do encontro dentro da tua casa, dentro da tua família. E queria deixar com vocês o último versículo de Filemão, versículo 25, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, ela seja com o espírito de todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos aqueles que vivem dentro da tua própria casa. E que encontros sejam vividos em nome de Jesus. Amém? Abaixa tua cabeça. Eu queria que você orasse. Talvez seja a hora de você dizer: Pai, eu quero viver esses encontros. Tá ruim, meu irmão, dentro da tua casa? Espera piorar, não. Coloca a fé para funcionar dentro da tua casa. Pai, abro mão do meu orgulho. Me livra da minha adultice. Me livra disso. Faz a criança que tem dentro de mim funcionar. Me desarma. Quebranta meu coração. E essa música que nós vamos cantar, ela é uma música que diz: vem o Senhor. Pode ficar de cabeça baixa. Continue em oração. Vem o Senhor, a minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Obediência. Cumpra em mim o teu querer e faz o que está no teu coração. Vamos orar essa música.